Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Internacional 1, hoje nós vamos fazer uma aula de revisão. Vamos rever alguns temas, alguns assuntos que nós vimos ao longo desse segundo bimestre. Deixo aqui uma dica, uma sugestão de que vocês deem uma olhada no material, assistam novamente os vídeos das aulas específicas, se for necessário, porque a intenção dessa aula é a gente abordar, rever os principais pontos daquilo que nós estudamos ao longo do bimestre, tá ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, nós iniciamos relembrando, aquilo que a gente já havia falado no primeiro bimestre sobre o IASB, sobre esse peso que o IASB tem, o seu papel enquanto órgão internacional de normatização contábil, né? Então, a primeira questão aqui que eu trouxe para a gente relembrar são os objetivos do IASB. Então, a ideia é de que as normas internacionais elas sejam globais, né? Então, o IASB tem esse papel de elaborar, desenvolver normas que tenham essa abrangência internacional, normas de alta qualidade, que sejam confiáveis, que mostrem confiabilidade para os usuários, que seja realmente utilizada e aplicada ao longo do mundo e que haja de fato uma convergência a essas normas nos países, para que todos adotem as mesmas premissas, as mesmas bases, aumentando assim a comparabilidade e a compreensibilidade das demonstrações financeiras, certo? Então o IASB ele é o intermediário, é a pessoa, a instituição, que faz essa mediação entre os países para que todos possam adotar as normas, né? Então o órgão não só tem o papel de elaborar as normas, mas também de integrar e de incentivar com que os países adotem as normas internacionais de contabilidade, as IFRS, certo? Então nós vimos isso, então é importante vocês lembrarem sempre do papel e dos objetivos do IA. Tá? Também nós falamos sobre a adoção, a aderência dessas normas em nível global. Então a gente vê aí nesse mapa que 144 países já exigem as IFRS, para todas ou para a maioria das entidades. Então, geralmente as empresas que são listadas nas bolsas, que fazem transações no mercado de capitais, elas já estão obrigadas a adotar as IFRS na sua contabilidade. Tá? Ali também tem uma informação interessante que quase todos os países, 156 dos 166, assumiram um compromisso público apoiando um único conjunto de padrões contábeis. Então, assume-se, é feito esse compromisso público de que o país vai se preocupar, vai tentar, vai fazer o possível para que seja usada as normas internacionais, para que siga esse padrão de contabilidade global, certo? Então, isso foi um passo, uma conquista muito significativa do IASB, que foi conquistado, obviamente, ao longo do tempo. Bom, nós também pensamos sempre a contabilidade com a intenção de satisfazer algumas necessidades de informações dos stakeholders. Então, quem são esses stakeholders? Os investidores atuais e potenciais, essa sempre é a maior preocupação da contabilidade que tem essa visão externa, a contabilidade financeira. Os empregados, os credores por empréstimos, fornecedores e outros credores comerciais, os próprios clientes, governos e suas agências e o público de modo geral. O foco das normas internacionais, geralmente, ele se volta para os investidores, os atuais e potenciais, e também para os credores, atuais e potenciais. Que a gente sempre também tem essa preocupação de que as empresas elas tenham aonde buscar recursos, seja por meio de seus investidores ou por meio dos seus credores, certo? Então, esses são os principais stakeholders. A estrutura conceitual, que segue essa lógica de norma internacional, esse padrão internacional de contabilidade, a gente segue
sempre o regime de competência, então esse é um pressuposto básico da estrutura conceitual, né? Vocês já sabem, a gente já falou várias vezes sobre o regime de competência, mas só reforçando que a gente reconhece os eventos econômicos, os fatos contábeis, no momento em que eles ocorrem, independente se houve movimentação de caixa ou não, se houve pagamento ou não dessa transação econômica, né? Então isso traz uma série de benefícios, uma série de vantagens aí para a contabilidade. Então a gente sempre parte do pressuposto do regime de competência e não regime de caixa na contabilidade. Um outro pressuposto é o da continuidade. Então a gente também elabora, a gente faz as demonstrações financeiras, a gente reconhece e registra os eventos econômicos, pensando que a empresa não tem um período para acabar, né? Ela vai continuar, não tem uma data determinada para encerrar suas atividades. Então a gente sempre está pensando no futuro, em subsidiar de informação as pessoas que pretendem investir na empresa ou os que investem atualmente, mas que a empresa não tem essa data fim para acabar, né? Isso também dá uma perspectiva um pouco diferente para a contabilidade, né? A gente sempre está pensando na continuidade, de que essa empresa vai se perpetuar ao longo do tempo, certo? Então são os dois pressupostos básicos aí da estrutura conceitual. E aí, na sequência, nós fomos discutir a diferença, né? Fazer uma análise comparativa entre o que é harmonização e o que é convergência às IFRS, né? Então, nós falamos e discutimos sobre isso, sempre lembrando quais são, né, as intenções, né, quais são os benefícios, as vantagens das IFRS. Então, o primeiro benefício, a primeira vantagem é a transparência, né? A gente mostra para os investidores, para os contadores que são os nossos pares, quais são os pressupostos, quais são as bases que a gente utiliza, quais são as premissas que a gente utiliza para fazer o reconhecimento, a avaliação, a mensuração do patrimônio de forma transparente. Então, todo mundo consegue ter uma ideia, né, sabe quais são as bases sólidas as quais nós partimos fazendo a contabilidade, né? Então, isso, de certa forma, traz transparência. As normas não são personalizadas considerando as características locais, e sim elas seguem um padrão de alta qualidade que é aceito mundialmente, né? Então, isso é um benefício bacana porque a gente demonstra transparência, de onde que a gente está tirando as ideias, né? Então, nós temos um maior transparência no processo. Aumenta a comparabilidade e a qualidade da informação financeira, né? Isso a gente também já discutiu. Como as normas elas têm essa intenção de melhorar a qualidade das informações, a gente seguindo essa mesma lógica, seguindo as mesmas ideias, a mesma forma de avaliar, as técnicas são próximas, são parecidas, a gente tem assim maior comparabilidade, porque um balanço patrimonial que é feito no Brasil, ele é comparável com um balanço feito na Europa. Então, não é preciso fazer grandes ajustes, grandes mudanças nas demonstrações, não é preciso reprocessar todos os resultados, todas as informações para conseguir comparar uma demonstração com a outra. É claro que existem algumas exceções, alguns ajustes que são necessários, mas em geral o que se espera é que esses ajustes sejam pequenos, cada vez menores, tá? Permitem que os investidores e outros participantes tomem decisões econômicas conscientes, então, como há transparência, como se sabe quais são as premissas, quais são as bases e os padrões que são assumidos ao fazer a contabilidade, a gente oferece mais tranquilidade, né, maior consciência para quem vai usar essas informações, tá? Reforça a prestação de contas e ajuda na responsabilização da administração, né? Isso também é um ponto importante, porque como a gente parte da mesma premissa, das mesmas bases, fica mais fácil de haver uma fiscalização, maior controle dos envolvidos para aquelas pessoas que são responsáveis por fazer a gestão do recurso a qual o investidor fez a sua aplicação, né? Então isso
gera um ambiente de maior responsabilização, de maior prestação de contas, de maior transparência, então todo mundo consegue ter uma visão mais clara dos processos contábeis que são feitos na empresa. Tá? Reduz o hiato da informação, então essa assimetria, essa diferença de informação de quem provém com o capital, quem entra com o dinheiro, né, os investidores, os bancos e as pessoas a quem são confiados esses dinheiros, os CEOs, os gestores, os administradores, né, você consegue melhorar, né, você consegue diminuir essa assimetria de informação, porque quem provém o capital, que são os investidores principalmente, eles vão conseguir fazer uma verificação mais clara das informações, né? Então, diminui a assimetria de informação porque não há tanto espaço assim para personalizações e mudanças sem que quem está fora consiga fazer essa verificação, essa checagem ou ter um entendimento mais aprofundado das demonstrações. Contribui também para a eficiência econômica, né? De modo geral, quando a gente tem informações comparáveis, a gente auxilia na eficiência econômica, então o investidor consegue fazer uma análise comparativa de oportunidades e risco e também fazer a análise de risco e retorno em um nível global de uma forma mais rápida, né? Então a gente de certa forma contribui para a eficiência econômica e para a alocação de capital também, né? Com isso, a gente diminui o custo de capital e reduz os custos dos relatórios financeiros internacionais, né? Então, veja quantos benefícios a gente consegue ter seguindo um padrão de alta qualidade que seja aceito em nível global, né? Então, é essa a intenção do IASB e do nosso CPC aqui no Brasil ao fazer a adoção, a convergência a esses padrões, certo? Mas afinal, o que é a harmonização, né? Então a ideia desse capítulo da aula é que a gente entenda a diferença entre harmonizar e convergir, né? Então harmonizar é conciliar, é tornar harmônico. Então a gente sempre vai pensar em se aproximar, né? Em fazer uma conciliação entre aquilo que era totalmente diferente no nível local para aquilo que é aceito é, no nível global, né? Então a gente faz essa harmonização, tenta diminuir essas diferenças. Então, a harmonização contábil é conciliar as nossas práticas locais, visando diminuir essas diferenças de procedimentos contábeis adotados internamente para aquilo que é adotado em outros países, né? Então, isso é harmonizar. O seu objetivo é de melhorar o entendimento e a interpretação dessa troca de informações, né? Então, isso também é um negócio interessante, porque sempre que a gente fala em normas internacionais, a gente vai estar buscando essa melhora, né, da qualidade da informação e melhorar o entendimento dos usuários. Os usuários têm que olhar para um balanço que é feito no Brasil e conseguir interpretá-lo com a mesma tranquilidade que ele faz em outros países, né? Então esse é o objetivo. A harmonização ela leva em conta a globalização, então a influência das particularidades locais é levada em consideração. Tenta-se diminuir o máximo possível essas diferenças, mas é, respeita-se algumas particularidades, né? Então, na harmonização, não necessariamente a gente faz essa convergência, essa virada, essa mudança total de normas. A gente tenta diminuir e reconciliar as diferenças do padrão que é adotado no país para o padrão internacional. Tá? Agora vamos então entender o que é convergência. Então, quando a gente fala em convergir, é tender ao mesmo ponto. Então, a gente faz uma virada, né? Nós estamos seguindo um caminho diferente e a partir do momento que nós assumimos que nós vamos fazer a convergência, a gente vai fazer essa mudança, a gente vai tender para o mesmo ponto, né? Então, o que isso significa na perspectiva contábil? Que as diferenças que nós tínhamos internamente de nomenclatura, né, dos principais grupos do balanço, práticas contábeis que nós adotávamos internamente, que não era adotado em nível global, que nós vamos abrir mão dela e vamos fazer a aderência, vamos fazer essa virada para norma que é aceita em nível global, tá?
Então, em termos práticos, quando a gente fala das normas internacionais de contabilidade, a gente está dizendo que nós vamos mensurar, que nós vamos reconhecer, que nós vamos apresentar e divulgar as informações financeiras da mesma forma, né? Nós vamos fazer seguir a mesma linha de raciocínio, vamos adotar a maioria das técnicas de um modo igual, né? Muito próximo, muito parecido. Então, a convergência é a gente buscar atender 100% daquilo que é adotado em nível internacional, tá? Então, quando a gente fala que o Brasil fez a convergência às normas internacionais, a gente está dizendo que nós vamos assumir o padrão internacional como regra e abrimos mão de praticamente quase todos os costumes internos. O que tenta-se é ter o mínimo possível de adaptações internas, porque a intenção é fazer essa convergência aos padrões que são assumidos em nível mundial, tá? Bom, aí na sequência, nós fomos entender a estrutura conceitual para relatório financeiro, né, que no Brasil é o CPC 00, né? Então, a estrutura conceitual é aquilo que nos dá a base, né? São os conceitos que vão nos ajudar a pensar a profissão contábil, a exercer as técnicas de mensuração, avaliação, tudo aquilo que a gente acabou de falar, de uma forma mais dinâmica e também que é aceita em nível global. Então a gente parte dessa mesma base, dessa mesma estrutura conceitual. Então isso dá comparabilidade, traz comparabilidade e agrega valor para os números que são elaborados aqui no Brasil, tá? Então, qual que é a finalidade da estrutura conceitual? O primeiro é auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade, né? Então, quem cria as normas vai ter base em conceitos consistentes, então não tem conflito na estrutura conceitual de conceitos, né? Então a gente auxilia quem desenvolve, então os elaboradores são os membros lá do próprio IASB e aqui no Brasil do CPC, né? Então quando o CPC faz a análise das IFRS que são elaboradas pensando em atender o contexto global, para a gente adotar aqui no Brasil é feito esse estudo prévio, né, dessa norma e ver como isso pode ser adotado aqui no Brasil. Então não é uma mera tradução, é feita uma análise por parte do CPC e lá eles utilizam a estrutura conceitual como essa base, né? Então quais são os conceitos que vão nortear o elaborador de norma, né? Então é para isso que a estrutura conceitual foi feita. Além disso, auxilia os responsáveis pela elaboração dos relatórios financeiros, então os preparadores somos nós, os contadores, né, a desenvolver políticas contábeis consistentes, né, ou também escolher uma política contábil, porque a gente pode ter várias opções aí, né, e a estrutura conceitual tem esse papel norteador de nos dar uma base, de nos ajudar quando eu tenho dúvida, eu não sei o que eu devo usar. Eu vou na estrutura conceitual e vou tentar entender os conceitos, né? Isso vai me ajudar nessa caminhada aí onde eu tenho trade-offs, tenho várias escolhas, várias alternativas disponíveis, qual eu vou escolher? Então eu vou me recorrer à estrutura conceitual para tomar essa decisão, fazer essa escolha contábil. E também, por fim, auxilia todas as partes, todas as pessoas interessadas a entender e interpretar os pronunciamentos, certo? Então, o que é importante frisar? Que a estrutura conceitual ela não é um CPC propriamente dito, por isso a gente chama CPC 00. Nada contido nela se sobrepõe ao que diz os próprios pronunciamentos, então a gente tem que levar em conta isso, que a estrutura ela tem esse papel norteador, né? Ela dá conceitos para a gente conseguir interpretar os elementos e o que a norma está dizendo de uma forma consistente, né? Mas se houver conflito entre a estrutura conceitual e o que consta na norma expressamente, a gente sempre vai seguir a norma, tá? Porque a estrutura não é uma norma, ok? Então gravem isso. O objetivo do relatório financeiro, nós também precisamos pensar por que a gente faz o relato financeiro, a gente elabora todos os demonstrativos, a gente tem todo esse cuidado, mas qual é o objetivo, né, do relatório?
Então, em geral, é fornecer informações financeiras sobre a entidade que a gente está elaborando, então sobre a entidade que está reportando os seus números, os seus dados, para que eles sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, na tomada de decisão referente à oferta de recursos da entidade. Tá? Então, o objetivo é esse: a gente está sempre pensando em fornecer uma informação que seja útil para quem vai investir ou para quem vai emprestar recursos para a empresa, seja os que já fazem ou os que são potenciais, tá? Para que eles sempre levem em consideração os números da empresa para fazer aporte de capital nesse negócio, tá? Então esse é o objetivo. As expectativas dos usuários quanto aos retornos da empresa geralmente depende da avaliação do valor, da época, da incerteza de fluxos futuros de entrada de caixa, da avaliação da gestão de recursos, como que a empresa faz a gestão dos recursos, como que ela conduz o uso desse dinheiro, né? Então, a gente sempre tenta atender a essas expectativas fornecendo informações financeiras que sejam úteis, né? Então, como vocês podem ver, são expectativas dos usuários. Isso pode variar de usuário para usuário, de características de negócio para negócio, mas em geral, o nosso papel é fornecer o máximo de informações financeiras possível que seja útil para a tomada de decisão desses stakeholders específicos, tá? A gente já falou anteriormente que existem outros, mas o nosso foco é em atender à necessidade de informação desses usuários, tá? Então, quando a gente fala que os usuários fazem avaliações, eles precisam de informações sobre os recursos econômicos da entidade, então isso é importante, e vocês podem ver, vocês já leram a estrutura conceitual, quando a gente fala em recursos econômicos, a gente vê várias vezes esse termo, várias vezes na estrutura e nas normas também. Então, quando a gente está falando em recursos econômicos, nós estamos falando dos ativos da empresa, né? Então, é aquilo que são os recursos, aquilo que ela utiliza para criar valor, para gerar, agregar valor ao seu negócio. As reivindicações, que também é um termo recorrente, são os passivos contra a entidade. Então, reivindicações contra a entidade. Sempre vão ouvir esse termo. São os passivos, tá? Então, só para a gente ficar um pouco mais tranquilo com relação a esses termos, recursos econômicos são os ativos, reivindicações são os passivos, tá? Então, já facilita o entendimento de vocês. As alterações nesses recursos e reivindicações, os efeitos que esses eventos trazem para o negócio também precisam ser reportados. É de interesse de quem usa a informação para tomar decisão, também ele precisa ver os reflexos, né? Quais são as variações patrimoniais e como isso refletiu no meu resultado, né? Então, sempre a gente reporta a informação pensando que os usuários precisam dessas informações para tomar suas decisões econômicas. A eficiência e a eficácia da administração também é possível ser verificado, ser visualizado usando os demonstrativos financeiros, né? Então, se o gestor não está tendo muito desperdício em termos de custo, em termos de despesas que não são necessárias, ou não está sabendo calcular preço, enfim, as várias possibilidades que a gente pode ter aí de mau uso dos recursos fica evidente quando a gente faz os demonstrativos financeiros, né? Então, de certa forma, os números, quando a gente reporta os resultados, os usuários eles conseguem fazer essas avaliações, essas interpretações de como a empresa está sendo conduzida, qual é o nível de recurso econômico que ela dispõe, qual é o volume, o montante de reivindicações que ela tem, como as alterações, essas variações patrimoniais, elas estão refletindo no resultado do negócio de modo geral, no desempenho, na performance da empresa, né? Então, a gente sempre elabora, né, as demonstrações financeiras pensando nisso, ok? Então, os principais usuários, aí, como eu já falei no slide anterior, a gente sempre pensa assim que o nosso papel é atender principalmente as pessoas que estão fora da empresa, porque quem está ali dentro da empresa,
os diretores, os gestores, os próprios acionistas que desempenham algum papel administrativo, pode requerer informações específicas, personalizadas para a administração. Agora, os usuários que são acionistas minoritários, que estão fora da empresa, a única informação que eles têm acesso financeira são essas informações que são públicas, né, que são disponibilizadas trimestralmente, anualmente, semestralmente, depende do fluxo que a empresa segue, né? Então, a gente elabora as demonstrações pensando nesses usuários, nesses stakeholders que não podem exigir relatórios personalizados, informações específicas para a empresa, tá? Então, eles são os principais usuários, os acionistas minoritários que são investidores, que aportam capital na empresa, mas que não podem pedir relatórios específicos. Então, eles usam relatórios financeiros para fins gerais, tá? Então, essencialmente, são esses os principais usuários da informação. O regime de competência, como a gente já falou, também consta na estrutura conceitual, no CPC 00. Né? Então, quando a gente fala no regime de competência, a gente está falando que o reflexo, os efeitos das transações, eles vão ser reconhecidos, vão ter reflexo nos períodos em que eles de fato ocorreram. Né? Então, independente se o pagamento foi à vista ou foi a prazo, foi em período distinto ou não, a gente sempre deve levar em conta, e a estrutura conceitual prevê isso, que nós devemos fazer o registro, o reconhecimento dos efeitos das transações no momento em que elas ocorrem. Tá? Então, fazendo isso, a gente oferece uma base melhor para avaliar o desempenho passado e futuro da entidade. Então, é possível fazer previsões, projeções com base nesses eventos, nesses lançamentos, seguindo o regime de competência. A gente consegue possibilitar a identificação da capacidade passada e futura de gerar fluxo de caixa, né? Então essas estimativas que a gente falou, permite também identificar em que medida as alterações no preço de mercado, em taxas de juros, os aspectos macro e microeconômicos interferem na gestão do negócio e no desempenho da empresa. Né? Então, o regime de competência é algo que é consolidado, é sólido nas normas internacionais. Então, a gente não elabora relatos financeiros, a gente não faz a evidenciação das reivindicações e dos recursos econômicos da empresa sem considerar o regime de competência. Tá? Então, o regime de caixa não é aceito nas normas internacionais de contabilidade. Bom, os relatórios financeiros, eles não fornecem e nem podem fornecer todas as informações que os usuários necessitam. Então, isso também nos traz tranquilidade, porque a gente não elabora os balanços, as demonstrações de resultado, valor adicionado, fluxo de caixa, pensando em sanar todas as necessidades dos usuários. Não é isso. A gente elabora considerando informações pertinentes que realmente são úteis para a tomada de decisão, mas até certo nível, né? Os usuários, eles precisam considerar que essas informações elas são preparadas para fins gerais, né? E aí eles precisam, se eles querem, demandam especificidades, análises específicas, eles mesmos vão ter que considerar outras informações, outras fontes, recorrer a outras análises, considerando eventos políticos, o ambiente econômico e político ao qual a empresa está inserida, as perspectivas do setor e da empresa, entre outras informações. Então, não necessariamente, ao elaborar as demonstrações financeiras, a gente vai sanar toda a necessidade de informação do investidor. Tá? Então, um outro ponto também interessante é que o balanço ele não se destina a apresentar o valor da entidade. Isso é uma coisa legal que o CPC 00, a estrutura conceitual, nos traz, porque a gente não tem a obrigação, não é esse o papel dos relatórios financeiros, de apresentar o valor atual da entidade. Tá? Então, a gente fornece informações que auxiliam os usuários que têm a intenção de fazer essas estimativas a fazer, são os inputs, né? A gente oferece as informações que dão base para eles fazerem essas estimativas, mas não é papel do relatório financeiro de fornecer esse valor exato, tá ok?
Então, isso também é muito importante que vocês gravem para o próximo semestre. Bom, em grande medida é importante a gente lembrar que os relatórios financeiros eles são repletos de estimativas, de julgamentos, de modelos, não são representações exatas do patrimônio, né? Então a gente está fazendo é permeado por estimativas e a gente, a partir do momento que fez a convergência aos padrões internacionais, a gente assumiu uma postura de ter mais autonomia profissional para fazer esses julgamentos, essas estimativas, o uso de modelos para representar fidedignamente o patrimônio e não ficar vinculado, preso a regras específicas. Tá? Então, isso já está posto na própria estrutura conceitual que essas estimativas, julgamentos existem, né? E que nós não estamos fazendo representações exatas, mas sim estamos usando conceitos subjacentes que dão base para essas estimativas, julgamentos e modelos. Então a gente não sai inventando coisas, criando coisas que não existem, nós fazemos estimativas e julgamentos, mas com bases em conceitos sólidos. Tá? Então os conceitos eles são a meta que quem prepara as demonstrações deve buscar. A gente vai sempre se esforçar para atender a todos esses conceitos. Né? Então, isso também é algo relevante para a gente sempre levar em conta e ter essa tranquilidade ao exercer a profissão. Na sequência, e aí como um capítulo da estrutura conceitual, nós temos as características qualitativas das informações financeiras, que são as demonstrações consideradas úteis. Né? Então, o que a gente tem que pensar? Que se as informações financeiras elas devem ser úteis, elas precisam ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretendem representar. Tá? Então, é um ponto, são duas características qualitativas que nós chamamos de fundamentais. Né? E aí nós temos a utilidade, que essa utilidade da informação ela precisa ser aumentada. Ela pode ser aumentada e ela deve ser aumentada sempre que for possível. Então, ela é aumentada, e a própria estrutura diz que ela é aumentada se ela for comparável, se ela for verificável, tempestiva e compreensível. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais detalhado isso. Então, o que a gente tem como características qualitativas fundamentais? Então, as fundamentais são a relevância e a representação fidedigna. A relevância significa que para a informação ser considerada relevante, ela precisa ser capaz de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Se ela não tiver essa capacidade de fazer diferença, ela não é relevante. Então, isso é um ponto importante que a gente sempre deve levar em conta. Eu não vou reconhecer um fato que não é capaz de fazer diferença na tomada de decisão. Isso não é relevante para a contabilidade. E as informações elas fazem a diferença nas decisões, e aí a própria norma, a própria estrutura nos ajuda com isso. Quando que ela vai ser, né? Se ela tiver valor preditivo, então se ela for útil para a gente fazer projeções, fazer previsões de resultados futuros, ou se ela tiver valor confirmatório, confirma ou altera as previsões que foram feitas anteriormente, ou ambas as características. Né? Então, para a gente identificar se a informação é relevante, a gente deve buscar identificar. Ela tem valor preditivo, tem valor confirmatório, tem os dois valores, então eu devo evidenciar esse evento econômico. Tá? Representação fidedigna, né, a segunda característica qualitativa fundamental, então relevância não abro mão, é fundamental. A outra é a representação fidedigna. Então, o que é representar algo de forma fidedigna? A gente sempre vai buscar, quando a gente faz a mensuração, a avaliação do patrimônio, dos elementos que compõem o patrimônio da empresa, da forma mais próxima possível que aquilo vale, ou que aquilo pode ser representado. Então, o que a norma traz como conceitual para nós? Que a gente deve buscar sempre representar a essência dos fenômenos que a gente está representando. Tá? Então, a gente busca a essência e não se preocupa tanto com a forma. Tá? Isso é bastante profundo, mas representar fidedignamente é a gente tentar se aproximar o máximo possível da verdade, aquilo que realmente
vale, aquilo que a gente está mensurando, a gente está se aproximando do valor ou das quantidades, das estimativas, a gente sempre está buscando se aproximar da realidade patrimonial da empresa, tá? Então, a perfeita representação fidedigna tem três características. Ela é completa, ela é neutra e é isenta de erros. Então, a gente sempre vai buscar essa completude, neutralidade e isenção de erros. E aí nós temos também a própria estrutura conceitual traz isso, que a perfeição nunca ou raramente ela é atingida, né? A gente nunca chega 100% a essas características, mas a gente deve maximizar elas o tanto quanto for possível, tá? Então gravem que as duas características qualitativas fundamentais é relevância e representação fidedigna, ok? Agora nós vamos falar das características qualitativas de melhoria. Então, quais são? Comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Tá? Então, essas características elas melhoram a utilidade da informação. Elas não são obrigatórias, mas o máximo que a gente conseguir atender melhora a qualidade da informação. Tá? Então, quando que a gente deve buscar isso, né? Claro que no dia a dia a gente deve sempre tentar ter isso em mente, mas as características de melhoria elas ajudam a determinar quando a gente tem duas alternativas válidas, a gente tem duas opções de método, de cálculo para escolher. A gente deve tentar pensar, fazer uma reflexão se a gente está melhorando a qualidade da informação através dessas características. Então, para a gente representar esse fenômeno de forma adequada, a gente pode se valer das características qualitativas para tomar essa decisão. Tá? Então, ela ajuda a gente a pensar o que escolher ou qual é a melhor alternativa na prática se a gente vir buscar entender os conceitos das características qualitativas. A gente melhora a qualidade se a gente conseguir aumentar o máximo possível essas características. Tá? Então, a comparabilidade é a primeira delas, né? Comparabilidade é a característica que permite a gente identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Então, quando eu faço uma avaliação contábil, quando eu faço um balanço ou uma DRE, eu preciso permitir que os usuários consigam fazer compreender, né, essa similaridade e as diferenças entre itens que são iguais ou que têm características parecidas, né? Então, quando a gente fala em comparabilidade, a gente está falando em ter uma certa estrutura que dê condições do usuário fazer essas checagens, né? Compreender essas similaridades e aquilo que é diferente entre os itens. Então, quando a gente pode comparar as informações, elas se tornam mais úteis. Então, a gente melhora a utilidade da informação se ela for comparável. Tá? Capacidade de verificação. O que significa isso? Que diferentes pessoas que vão analisar, que vão fazer uso da informação contábil, eles conseguem chegar a um consenso de que aquela representação específica é fidedigna. Então, quando eu penso em duas pessoas diferentes, e obviamente bem informadas, independentes, que elas chegam a um consenso, a gente está dizendo que aquela informação é verificável, né? Então a gente tem verificabilidade naquela demonstração, naquele fato econômico que foi evidenciado, tá? Então capacidade de verificação seria isso. Ela pode ser direta ou é a contagem, né, em espécie. Por exemplo, a gente pega o caixa e vai lá e conta o dinheiro, ou ela pode ser indireta através de modelos, de fórmulas ou outras técnicas de estimativa, tá? Então, quando eu gero as informações, eu preciso pensar que elas precisam dar essa capacidade, essa condição de verificação dos usuários, tá? Lembrando que quando a gente oferece isso para os usuários, a gente está melhorando a qualidade da informação contábil e a sua utilidade, obviamente. Uma outra característica é a tempestividade. Então, tempestividade significa que a gente disponibiliza as informações a tempo de influenciar a tomada de decisão dos usuários. Tá? A tempestividade é bem tranquilo de entender que eu preciso gerar uma informação a tempo, né? Ela precisa ser gerada a tempo de que ela influencie a tomada de decisão. Então não adianta eu demorar
muito tempo para gerar uma informação que não vai ser útil para quem toma decisão com base nela, né? Então, há uma premissa aí de que quanto mais antiga a informação for, menos útil ela é, né? Então tem essa visão, essa interpretação também lá na estrutura conceitual. Contudo, algumas informações elas podem continuar tempestiva por bastante tempo, né, após o final do período do relatório, para avaliação de tendências. Então, quando a gente quer avaliar tendências, há informações que são úteis ao longo do tempo também, né? Não necessariamente a informação ficou velha, ela pode ser descartada, mas, em geral, quanto mais antiga ela for, menos útil ela é, tá? E a compreensibilidade é a nossa última característica. Ela é classificar, caracterizar e apresentar as informações de modo claro e conciso, né? Isso é fundamental na compreensibilidade. Então, quanto mais claro eu for, quanto mais conciso, menos texto, menos informações eu colocar no relatório, eu estou tornando a informação mais compreensível. Então, eu tenho que pensar sempre na forma como eu evidencio, como eu reporto a informação, né, tentar aumentar o máximo possível essa característica, porque, né, pensando que, claro, que a gente parte sempre dessa visão de que os usuários têm razoável conhecimento para fazer a interpretação das demonstrações financeiras, mas o máximo que a gente conseguir aumentar de compreensibilidade é bastante desejável, tá? Então, quando a gente traz uma informação que seja mais clara, que seja concisa, que seja é, mais simples de entender, digamos assim, a gente está aumentando a utilidade, aumentando a qualidade, consequentemente aumentando a relevância mesmo da informação que a gente gerou, certo? Então essa é a última característica qualitativa de melhoria. E aí nós temos a questão da restrição do custo, né? Porque são várias características e a gente sempre fica pensando, mas como que eu vou atender tudo isso? Eu tenho que me esforçar para atender? Sim, a gente deve buscar, mas o custo é uma restrição para a gente fazer essas escolhas, tá? Então a gente sempre tem que levar em consideração que os relatórios financeiros eles têm custo para a gente elaborar. Nós precisamos de uma equipe, nós precisamos de uma estrutura de informação, né, caracterizada na empresa que dê conta de processar todas essas informações. Então, quando eu me proponho a mudar alguma prática, mudar alguma evidenciação, alguma forma de fazer a contabilidade, isso me gera custo. E é importante que esses custos eles superem os benefícios daquela informação, né? Aliás, desculpa, os benefícios eles precisam superar esses custos, tá? Então, eu preciso ter um benefício maior do que os custos para eu tomar a minha decisão, eu escolher determinada técnica ou não, tá? Então eu sempre vou levar em consideração essa relação custo-benefício, né? O custo não pode superar o benefício gerado pela empresa, por a elaboração daquela informação. Se ele superar, aí eu tenho uma restrição imposta pelo custo, tá? E é isso, pessoal. Então a gente viu todas essas informações, esses detalhes aí ao longo do nosso bimestre. Espero que vocês tenham gostado da disciplina, gostado dessa aula de revisão. Desejo a todos uma boa prova e nos vemos no próximo semestre. Tá ok? Então, tchau, tchau e até a próxima.